as religiões e a homossexualidade. Por que a maioria das religiões discriminam tanto a homossexualidade? O que dizer do cristianismo, por exemplo? Quais são as igrejas cristãs que aceitam gay na sua forma natural de ser? Ou mesmo o islamismo? Por que as religiões tendem a simplesmente desqualificar as pessoas que nascem com outro tipo de orientação sexual? Essa é uma pergunta muito mais que pertinente, porque as religiões atuais, e desde que elas foram forjadas, na verdade, porque sabemos que a religião é algo que nos liga com o divino, mas elas são feitas por seres humanos. E a gente tem que entender que a homossexualidade ela é bem mais complexa do que as pessoas pressupõem. Porque a pessoa, quando nasce homossexual, a princípio, ela não nasce, ela não escolhe ser homossexual. Simplesmente ela é homossexual. E aí vem a vertente da homossexualidade, que tem vários tipos de homossexuais. Tirando da questão da pessoa ter uma identidade de gênero, como no caso eu, que sou uma transgênero, uma transexual, desde aquele que tende a se camuflar, que se esconde atrás de uma mera bissexualidade, ou mesmo de uma suposta heterossexualidade, para que ele possa ser aceito dentro de uma determinada igreja cristã. Eu digo isso porque já perambulei por muitas igrejas evangélicas, e também a católica, obviamente, nasci no seio de uma igreja católica, mas daí eu parti para uma igreja cristã evangélica, para ver se eu tentava me adequar a ela. Só que, na verdade, a política dessas igrejas evangélicas, elas acabam fazendo que a pessoa se sinta cada vez mais excluída. Não estou aqui criticando o comportamento dessas igrejas, muito pelo contrário, estou acentuando que elas cometem erros, porque no início, como eu falei, as religiões elas são dirigidas por seres humanos, e os seres humanos eles não são divinos, portanto eles são falhos. Todos nós temos nossas falhas. E eu acredito que elas estão falhando, excluindo essas pessoas, pelo simples fato de não aceitá-las a princípio, que são gays. Ok, são gays. E aí o pastor, no caso, ele deveria estar perguntando por que a pessoa é gay? Por que a pessoa é homossexual? Né? A ciência já tentou buscar uma resposta, ainda não encontrou. Em pleno século XXI, nós não temos uma resposta certa por que a pessoa nasce gay. Não existe uma prova que existe um gene, um cromossomo gay. Também não existe uma prova que a pessoa é gay porque ela está sendo possessa, né, por um espírito demoníaco, como muitas religiões, inclusive as igrejas evangélicas, tendem a essa nomenclatura. Também não existe nenhuma prova de que também seja a pessoa tem algum distúrbio psicológico. Eu fui abusada na infância e aí, portanto, eu parti para ser gay por causa disso, ou porque eu tive uma educação deturpada. Enfim, não tem nenhuma prova por que a pessoa é homossexual. O que nós temos, né, é que a homossexualidade ela acompanha a humanidade desde os primórdios. A homossexualidade não é um fenômeno social do nosso século, ela sempre acompanhou a humanidade. O que está mais em evidência, como eu acabei de falar, é que existem muitos biotipos de homossexuais que na antiguidade não existia, porque nós temos realmente uma liberdade plena de expressão, cada vez mais plena, graças a Deus por isso, que os gays estão cada vez mais saindo do armário, como se diz no popular, entendeu? Ao ponto de uns assumirem sua identidade, uns que são transgêneros, outros transexuais ou travestis, ou simplesmente deixando de serem bissexuais, assumindo as suas características de fato. Só que quando eles fazem isso, eles perdem, com certeza, muito espaço na sociedade, porque aí que entra o conflito psicológico da pessoa. Ele perde espaço no sentido, o primeiro espaço que ele perde, sem dúvida, é o seio da família, porque muitos familiares não acompanham e não aceitam. O pai ou a mãe não aceitam um filho gay. Então o primeiro espaço que ele perde, com certeza, é o familiar. O segundo, sem dúvida, ele tem uma exclusão também das suas amizades, porque muitos amigos também não vão entender que ele é gay, de repente, aquele carinha que achava que era homem e tal, e de repente começa a se afastar da pessoa. Então a pessoa homossexual, eu digo isso obviamente por ser transexual, mas todo homossexual que está me assistindo agora vai entender que ele se sente excluído quando ele toma a atitude de sair do armário. E isso se reflete no tema que eu estou tratando, que é da religião. Por quê? Porque ele vai para dentro de uma igreja, ele está se sentindo solitário, está se sentindo sozinho, ele está precisando de conforto, porque a religião, acima de tudo, ela já diz o nome. O que quer dizer religião? É ligação com o divino, né? Religar o ser humano com o divino.
E quando a pessoa precisa dessa ligação, é porque ela está se sentindo desamparada, né? Ela precisa de conforto e ela procura o divino para preencher esse vazio que ela está sentindo. E aí onde ela vai encontrar o divino, onde ela vai encontrar o Deus? Dentro das igrejas, que é onde se pressupõe que Deus esteja falando com o homem diretamente. E aí quando ele procura as igrejas, de um modo geral, desde a da católica ao evangélica, e que eu estou tratando mais de forma mais enfática do cristianismo, até porque por eu ser cristã, então as igrejas têm essa tendência, não, você deixa de ser gay, ok? Entre aspas, deixa de ser gay, aí você vai frequentar a minha igreja. E aí é que entra a questão, como é que a pessoa vai deixar de ser aquilo que ela nasceu já? Porque a homossexualidade é uma coisa inata. Você é o que é, tal como a epiderme da minha pele. Eu nasci com essa epiderme, eu não posso mudar a cor da minha pele, eu não posso mudar a íris dos meus olhos. Da mesma forma, eu não posso mudar aquilo que eu sou. Né? Não existe essa questão de você escolher, de repente, você escolhe vestir uma roupa. Você escolhe, hoje eu estou de amarelo, amanhã eu estou de preto. Mas, hoje eu sou hétero, amanhã eu sou homossexual. Eu quero que a pessoa que me comprove qual é esse ex-gay que existe. Existem muitos depoimentos que eu sei que existem muitos por aí dizendo, eu sou ex-gay. Eu frequentei essa igreja, a igreja me libertou e tal. O que eu posso te afirmar com categoria é que você deixou a prática homossexual. Você deixou de praticar a homossexualidade. Mas você nem por isso deixou de ser homossexual. Por quê? A pessoa pode viver uma vida celibatária tranquilamente, entendeu? Tomemos o exemplo do padre ou uma freira. Se você for perguntar para um padre, né, qual é a orientação sexual dele? Ele vai te responder com toda a categoria dele. Eu sou homem. O homem em que sentido? Porque ele tem um órgão genital, um pênis entre as pernas? Não. É porque ele tem uma orientação sexual masculina. Ele nasceu com isso e cresceu com aquilo. No entanto, ele não pratica sexo. Veja só a diferença. Então, ele não pratica porque ele vive uma vida celibatária. Pelo menos é o que se espera de todos os padres, né? E tal. Não estou dizendo que todos vivem uma vida celibatária. Mas é o que se espera. No entanto, ele continua sendo heterossexual. É a mesma forma de um gay que vai tentar se converter numa igreja evangélica e diz que deixou de ser gay. Não, querido. Você deixou a prática homossexual. No entanto, você continua sendo gay. Porque o que faz uma pessoa ser homossexual não é apenas praticar sexo com o mesmo sexo, mas se sentir atração, sentir afeto e, sobretudo, amar o mesmo sexo. Isso faz. Então, eu deixo o último recado para as igrejas que querem converter esses homossexuais, que a primeira via de regra que tem que fazer é aceitar as pessoas como elas são. Aceite a travesti, a transexual que querem visitar a sua igreja, o gay que quer visitar a sua igreja, porque ele vem com uma carga psicológica muito grande. Ele já vem de cobranças desde a educação dele, ele já vem sendo cobrado pela família dele. É uma pessoa que já com certeza já se sente excluída de todos os lugares. E o único lugar que ele tenta encontrar um conforto, né, com certeza dentro de uma igreja. Que é onde a gente acha que Deus vai abraçar, entendeu? Então, se você exclui a pessoa de dentro de uma igreja, desculpa, mas você não está sendo cristão, porque isso não é um mandamento divino. Porque Deus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, independente da diferença. Agora, caberá a ele, ao homossexual que está frequentando sua igreja, decidir se realmente ele quer continuar aquela prática. Ou eu quero continuar me vestindo de mulher, ou eu quero continuar maquiada. Ele vai se conscientizar se aquilo é certo ou errado. Não é o pastor, ou a pastora, ou o padre, quem quer que seja, que vai decidir isso por ele. É a pessoa se sentindo tocada. Porque quando ela se sente tocada, a consciência fala por ela. E a consciência, sem dúvida, é um sopro divino. Ok? Estamos de volta com o nosso programa, com esse tema que está cada vez mais trazendo muitas polêmicas para a sociedade, que é tratando sobre a homossexualidade e a religião. Esse bloco está destinado para esclarecer alguns questionamentos que surgiram aqui na plateia e também dos meus telespectadores, que eu vou estar respondendo uma por uma. Então, as primeiras perguntas são das pessoas que estão na plateia, que se inscreveram para eu responder esses questionamentos sobre homossexualidade e religião. Você, de casa, o que você pensa? A maioria das religiões, elas amparam a homossexualidade? O que elas dizem sobre a homossexualidade? Porque, como eu comentei no princípio do programa, quando eu trouxe para a realidade nossa, do Brasil, que a religião predominante nossa é a cristã, e acreditamos que a Bíblia é o livro sagrado do cristianismo, e a Bíblia tem 2 lugares onde somente ela trata da homossexualidade. Lá no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, escrito por Moisés,
e que ele fala que um homem não te detarás como se fosse mulher, isso é abominação aos olhos do Senhor. E lá em Paulo, no Novo Testamento, também onde ele fala que os efeminados não herdarão o reino de Deus. Então são dois lugares que dizem respeito à homossexualidade. Mas nós sabemos que a Bíblia é um livro antiquíssimo e é preciso hermenêutica, ou seja, tradução, e essa tradução tem que ser rigorosa, para entender o que aqueles escritores quiseram falar com aquilo. Era algo realmente voltado para a homossexualidade, a questão dos efeminados. O que eram efeminados? Efeminados é uma palavra que foi escrita há 2000 anos atrás para designar que tipo de pessoas. Era de fato o significado que hoje ela está dentro do dicionário português que nós usamos, efeminados, porque na antiguidade não existia a palavra homossexual. A palavra homossexual surgiu agora no século XX e inventada por psicólogos atuais. Não existia na época a palavra homossexual. E então são tipos de questionamentos que surgem na cabeça de todos nós estudiosos para entender, procurar entender se de fato a Bíblia ela condena a homossexualidade. Então surgiu os questionamentos das pessoas aqui e eu vou tentar esclarecer um pouco. Logicamente que eu não sou a dona da verdade. Sobre efeminados. Me fala sobre a palavra efeminados. Na antiguidade, 2000 anos atrás. E hoje é afeminados. Qual a diferença entre o efeminados e o afeminados? Então, o efeminados com se você for a traduzir ao pé da letra a palavra efeminados, na língua portuguesa, ela quer dizer um sujeito que é um sujeito covarde, é um sujeito que tem características femininas, mas não essas características que a palavra detona. As características femininas naquela conotação de dizer que o homem não tinha a coragem, a bravura, né, que se quer de um másculo, ou seja, uma pessoa de um homem. O homem, o que o homem se espera de um homem? É bravura, né, é coragem, é cavalheirismo. E o efeminado era tudo ao contrário disso. Não necessariamente que ele fosse homossexual. Seria, digamos, mais sensível. Exatamente. Era um homem, portanto, que ele não tinha o contexto das características femininas naquela época, entendeu? Isso não quer dizer que aquele sujeito era homossexual. Aí é que está o grande problema. A palavra efeminado, de fato, ela queria dizer que aquele homem era homossexual ou que ele não era homem, entre aspas, de fato. Ou seja, ele não tinha características masculinas. Essa que é a grande confusão que se faz na tradução ao pé da letra da palavra afeminado. Já a questão da palavra afeminado, com A e não com E, é o sujeito tipicamente que tem características femininas. Ela, obviamente, aí sim, ele é um homossexual, mas é um homossexual diferenciado, por quê? Porque além de ser homossexual, ele possui características femininas, características físicas, por sinais. Ele tem o cabelo comprido, ele tem feições finas, ele tem mão fina, ele tem a voz delicada, ele tem uma característica andrógena, ele não é feminino e masculino ao mesmo tempo. Por isso que se fala afeminado, porque ele junta as duas coisas em um só ser. Aí sim, esse sujeito pode ser entendido como homossexual. E, no entanto, na Bíblia não tem essa palavra afeminado, tem efeminado. E você? Boa noite. Boa noite. Eu queria saber sobre a questão que você falou no início do bloco, quando você nasce homossexual. O que você quis dizer com isso? Que você nasceu assim? Então, em primeiro lugar, eu tiro minha própria experiência, porque eu acho que para você falar sobre um tema tão confuso, né, como a homossexualidade, eu acredito que você tem que tirar suas próprias experiências. Como eu disse, eu não sou nenhuma expert no assunto, né? Eu sou jornalista, mas eu não sou psicóloga, embora eu tenha estudado psicologia, mas enfim, é preciso que você primeiro se faça uma autoanálise. Então, eu tiro minhas próprias experiências. Então, eu nasci no seio de uma família rígida, né, cristã, obviamente, dentro de uma comunidade católica, e eu tive uma educação, posso dizer, exemplar no sentido de que eu não sofri nenhum tipo de abuso, em todos os sentidos, desde o sexual, de dominação, de rigor dos pais. Em nenhum momento eu sofri. Eu tive, muito pelo contrário, eu tive uma educação, dentro da minha infância também, muito saudável até. Então eu acredito que, por que eu digo que a pessoa nasce homossexual? Porque eu, com 5 anos de idade, olha só que a pessoa com 5 anos de idade
não sabe nada, não sabe nem como que o mundo é mundo. Não sabe quase nada da vida, né? Só sabe o que é pai e o que é mãe. Eu acredito isso, né? Então eu com 5 anos de idade eu já sabia, por exemplo, que eu era homossexual. Por quê? Porque eu me sentia, quando eu me olhava no espelho, eu não olhava um homem, eu olhava uma menina. Eu sempre usei o cabelo comprido. Então eu olhava minhas irmãs, eu invejava elas vestindo roupa de menina e eu não poder vestir. Tanto é que o que eu fazia, eu vestia as roupas delas escondidas. Minha mãe me flagrava vestindo roupas femininas. E ela dizia, você é homem. Eu tava na minha cabeça, você é homem. Eu tentava entender aquilo, botava na minha cabeça, eu sou homem. Me botava pra jogar bola com os meninos, eu não queria jogar bola. Então o que eu fazia? Eu brincava de bonecas, escondida. Então, ninguém botou isso na minha cabeça. Quem botou isso na minha cabeça? Ninguém. Então é uma coisa que nasceu comigo. Eu fui olhando a situação, eu fui brincando, procurando sempre coisas femininas. Imitando as minhas irmãs. E nem dizer assim, foram elas que me influenciaram. Também não, porque elas eram mais novas do que eu. Olha só. E a mesma coisa era na escola, quando eu fui sentir aquela atração não sexual, porque como criança você não tem apetite sexual, mas você acha que, mesmo sendo criança, você sente aquela atração pelo sexo oposto, você acaba sentindo sim, né, admirando, uma menina bonita, parece uma boneca, não sei o que, isso, admira um rapaz pelo comportamento que ele tenha, que se aproxima mais de você ou não, isso que chama-se de paixonite infantil, que todos nós temos. Eu tive isso, mas com meninos, não com meninas. Né? Eu me relacionava com as meninas porque eu tinha mais amizade com elas. Por quê? Porque eu me sentia melhor entre as meninas. Por quê? Porque a gente falava o mesmo assunto, o mesmo universo de ideias. A gente falava sobre o quê? A gente falava sobre Barbie, sobre Xuxa, sobre o universo infantil feminino. E o que eu fazia? Eu me sentia inserida nesse universo. E já no universo dos meninos, de carrinho, de guerra e tal, eu não conseguia. Então, eu fui me dando conta que eu era diferente. Eu não sabia nem o que era homossexual. Mas eu me sentia diferente. Entendeu? Então, eu acredito por isso. Porque quando eu fui me dando conta, gente, eu sou diferente. Chorava, mesmo sendo criança. Entendeu? Ao ponto de, quando eu cheguei a me apaixonar de fato na pré-adolescência, que eu fui me dando conta do que era ser homossexual, do que é ser gay, entendeu? Mas quando criança a gente não sabe isso. A gente só sabe que a gente se sente diferente. Estamos de volta com este último bloco do nosso programa, tratando do assunto sobre religião e homossexualidade. Como eu falei para vocês, é uma tribuna aberta, onde as pessoas podem participar de forma ativa. E os nossos telespectadores estão nos enviando muitos questionamentos, por sinais muito polêmicos, como a Ágata, né, da cidade de São Luís do Maranhão, que é de uma denominação evangélica, cristã. Eu posso dizer o nome da igreja, gente? Pode, né? Não, né? Pode? Não. Ok. Então, ela simplesmente diz a opinião dela, né, gente? Então, a gente vai respeitar a opinião de cada um, eu vou ler as opiniões e depois a gente vai discutindo quem aceita e quem não aceita. Então, ela está dizendo o seguinte, que na opinião dela e da igreja da qual ela participa, foi ensinado o seguinte, que a homossexualidade é fruto de uma possessão demoníaca ou simplesmente de uma opressão demoníaca. Deixando bem claro que opressão demoníaca é uma coisa e possessão é outra. A gente sabe que possessão é aquele onde o espírito entra no corpo de uma pessoa e ela simplesmente é dominada, ou seja, ela faz coisas que ela não queria fazer, já diz o nome, ela é possessa. Como, por exemplo, nós temos os filmes O Exorcista, que tem muitos exemplos de, para quem não acredita em espíritos, em possessões, né? Infelizmente, você acreditando ou não no mal, ele existe, né, gente? Então a gente tem que acreditar realmente. Então eu acredito piamente que existe sim possessão demoníaca, ok? Não necessariamente que a pessoa homossexual ela é fruto de uma possessão demoníaca, mas isso é segundo a opinião da Ágata. Ou então, ela diz também que não é necessariamente que a pessoa seja possessa, mas ela também pode sofrer uma influência que se chama-se opressão demoníaca. Então, o demônio vai lá, na opinião segundo a Ágata também, cochicha no ouvido da pessoa, influencia, blá, 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 e faz com que ela desperte desejos pelo mesmo sexo. Uma mulher, a partir de então, influenciada por um demônio, ela começa a gostar de mulher e o homem também gosta de homem. Então, na opinião dela, não é nem ciência, não é nem distúrbios psicológicos, mas sim distúrbios puramente espirituais. Você concorda com isso? Você acha que é um espírito que vai numa pessoa e faz com que ela seja homossexual? Né? E aí abre outro leque de discussão muito grave, Ágata. Por quê? Porque, como eu disse pra você, eu tinha 5 anos de idade. Então, aí vamos ver, uma criança com 5 anos de idade, ela é
acredito eu, puramente indefesa. Como eu disse para vocês, a criança de 5 anos de idade, ela não tem nem mesmo a ideia, a noção de que ela está inserida no mundo, como ele é o entendido pelos adultos, como, por exemplo, então aí eu lanço a pergunta, não estou dizendo que é certo ou errado, estou lançando uma pergunta. Como então ela fica a mercê de uma opressão e de uma possessão demoníaca com 5 anos de idade? Né? Onde está o Deus benevolente, o Deus da verdade, o Deus da justiça, ao deixar uma criança indefesa nas mãos do demônio? É uma pergunta que eu estou contrabalanceando para a Agatha, que está lançando esse questionamento. Outro questionamento que a pessoa me faz aqui é o Mauro, da cidade de São Paulo, e ele diz o seguinte, né? Ele está estudando psicologia, o Mauro, e ele diz o seguinte, que a homossexualidade, ela nada mais é do que fruto de um distúrbio psicológico ou um transtorno de identidade que a pessoa sofre durante a infância. Né? E aí ele já está levando ao contrário da Agatha, que diz que é espiritual, ele já está levando um pouco mais para o lado do distúrbio psicológico, que também, segundo ele diz, a pessoa sofre durante a infância. Nós sabemos que existe, inclusive, essa teoria dentro da psicologia, né, que é o complexo de Édipo. Para quem não entende, o complexo de Édipo é quando a criança ela passa a admirar a mãe ou o pai quando ela é criança. Então, a menina, ela tem na mãe, por exemplo, um espelho de mulher a ser seguida. Eu quero ser como minha mãe, feminina como ela. Eu quero ter o mesmo caráter que minha mãe. Por quê? Porque é a minha mãe que me educou a ser como eu sou. Então, nada mais justo do que eu seja como minha mãe em todos os sentidos. Inclusive, na minha aparência. Tanto é que toda criança, quando ela diz, parece com a mãe, ela se sente a pessoa mais feliz do mundo. Por quê? Porque aquilo, psicologicamente, diz que ela é igual à mãe dela em todos os sentidos. Isso na menina. O menino é o contrário. Ele vê no pai um espelho a ser seguido. Um espelho de masculinidade, um espelho de homem, um espelho de caráter, um espelho de comportamento. E por aí vai. Eu quero ser como meu pai na sociedade um dia. Dentro da psicologia que o Mauro está nos colocando, acontece esse transtorno ao contrário. Acontece um distúrbio na cabeça da criança, que o menino passa a admirar a mãe e não o pai. Ele passa a amar mais a mãe do que o pai. E esse amor, que se chama-se o complexo de Édipo, ele sofre esse distúrbio que o filho, o menino no caso, ele passa a admirar mais a mãe do que o pai, e ele passa a querer imitar a mãe em todos os sentidos. Na aparência, no comportamento, ele psicologicamente, né, no subconsciente, ele quer ser a mãe dele, sendo que a mãe é do sexo feminino, ele é do masculino. Então isso dentro da psicologia que nos coloca Mauro, é onde existe o nascimento da pessoa homossexual, porque ele incorpora aquilo para ele e nunca mais se livra. Mas como eu fiz com a Agatha, que eu contrabalanceei, eu vou também contrabalancear agora, jogar uma pergunta pro Mauro. Eu não estou dizendo que não seja verdade. Tudo são teorias. Nada comprovado, gente. Isso que ele está falando também não está comprovado, porque nunca ninguém comprovou isso. Né? Da mesma forma como a Agatha jogou, nunca comprovou. Por quê? Porque uma teoria pode ser derrubada através de questionamentos que nós estamos fazendo aqui. Então, da mesma forma que eu fiz com a Agatha, eu posso contrabalancear com o Mauro. Se existe esse transtorno psicológico, como ele fala, a criança lá na hora de admirar o pai ou a mãe, ela passa a admirar o sexo e ela incorpora aquilo para ela, o menino no caso, e aí ele passa a querer ser mulher, aí portanto ele se torna homossexual. Por que então, quando ele atinge a fase adulta da vida dele, né, ele simplesmente ele se dá conta do que o mundo é, como o mundo é feito, ele se dá conta de que o que é homem, o que é mulher, ele se dá conta do que é sexo, porque criança não tem apetite sexual, olha só, criança não tem apetite sexual. Quando ele chega na fase adulta, na pré-adolescência, que vem a puberdade, é que ele começa a sentir atração sexual. Então, e aí ele entende o que é certo e o que é errado. Então, quando ele entende, quando ele tem a mente mais aberta, entendeu? Vamos assim dizer, intelectualmente, por que será então que ele não se liberta desse complexo? Por que esse complexo acompanha ele dos 5 anos de idade para o resto da vida? Porque se fosse um transtorno psicológico, por que um psicólogo não pode curar a homossexualidade? Por que um psiquiatra não pode curar a homossexualidade? Porque todo transtorno tem cura. Esse é o questionamento então, que eu estou lançando para a teoria do mal.
E para concluir, gente, o programa de hoje sobre esse tema, eu vou deixar uma mensagem, um recado muito significativo, não só para a classe LGBT, ou seja, os homossexuais em geral, mas eu acredito para toda a sociedade refletir sobre a homossexualidade. Em primeiro lugar, eu acredito que toda a base da civilização, ela tem que ser equilibrada através do respeito. Então, quando a gente começa a respeitar a diversidade, e aí entra a diversidade sexual também, a gente vive com plena harmonia e com mais paz, sem dúvida. Por que a gente precisa respeitar a diversidade? Porque nós vivemos em sociedade. E a gente, mais cedo ou mais tarde, precisamos uns dos outros. Nós não vivemos isolados. Né? A gente precisa uns dos outros em todos os sentidos. Você que é heterossexual e se descobre, por exemplo, homofóbico, que não quer acreditar ou que não quer aceitar a homossexualidade, é porque você desconhece os pormenores da situação. Porque a própria palavra preconceito já denota o que ela é. Pré-conceito. É um conhecimento antecipado de alguma coisa que você ainda não conhece. Então é preciso você mergulhar no assunto para que você possa entender. No momento que você procura entender alguma coisa, você tem uma nova visão daquela situação e você procura entender a pessoa, o ser humano, né? Que você vai entender que ele é igual a você. A única diferença é exatamente o condicionamento sexual. Eu gosto de homem, você gosta de mulher. Isso não me faz mais ser humano, nem pior, nem melhor do que você. Me faz simplesmente diferente. Né? E no amanhã, ou hoje, ou depois, eu vou precisar de você, porque, como eu disse, nós vivemos em sociedade. A história nos conta muitos exemplos de homossexuais, e aqui eu não estou fazendo apologia por eu ser homossexual, que transformaram o mundo e que ainda hoje podem fazer. Temos muitos ícones que nos mostram isso. Temos Sócrates, um dos fundadores da filosofia. Nós temos Alexandre o grande estadista, né, que forjou a civilização ocidental, Júlio César, e tantos outros exemplos de pessoas que foram homossexuais e que se tornaram homens grandes. Já foi a ideia de homossexual ser aquele homem marica que quer ser mulher. Não, homossexual simplesmente é uma condição sexual da pessoa. E ele não faz isso pior e nem melhor do que ninguém. Então, quando você procura respeitar o ser humano a partir daquilo que te faz igual, que é você ser humano como ele, você evolui como pessoa, sem dúvida. Isso mostra a grandeza que você tem. Agora, a pessoa é livre para gostar ou não, é diferente. Como tem uma dicotomia muito grande que as pessoas costumam a fazer uma confusão muito grande. Homofobia é crime, sim, ela é crime na maioria dos países, está sendo estabelecida dentro da lei para ser crime. No Brasil ela já é crime, em muitos países evoluídos também ela é crime. Só que a maioria dos países, na Constituição, ela garante que a pessoa tem preconceito. Então, preconceito é uma coisa, homofobia é outra. Não vamos confundir. Você que está me ouvindo é livre para ter preconceito. Apesar de ser uma coisa exorbitável. Mas você é livre. Por quê? Porque você tem liberdade de expressão. Eu não gosto de gay, ninguém vai me obrigar a gostar de gay. Ok, você não pode gostar de gay. Agora você não pode ter atitudes homofóbicas. Saiba diferenciar as coisas. Saiba ser preconceituoso e não homofóbico. Um beijinho e até a próxima.